Teófilo, a sua tese de doutoramento tem o seguinte título: Gente que brilha quando os maestros se encontram, música e músicos da era de ouro do rádio brasileiro, 1945-1957. O que você estudou? O que você procurou estudar? Bem, primeiro que o nome Gente que Brilha é o nome de um programa de rádio da época, patrocinado pela Bombril, que Gente que Brilha. Gente que Brilha. E quando os maestros se encontram, era outro programa. Você então fiz uma junção dos dois nomes para poder tentar explicar um pouquinho e falar também que é sobre a música e músicos de algo que eu pus entre aspas, a era de ouro do rádio no Brasil. Isso para fazer uma diferenciação do que às vezes é chamado de era de ouro da MPB, que é um pouco anterior, tá certo? E o que eu procurei estudar é um período que eu mesmo considero não tão discutido, porque ele está à sombra de dois outros períodos vizinhos, antes e depois, que são mais estudados. Então, até 45, né, quando está ainda o Getúlio como presidente, existe uma série de questões sobre o samba malandro e o samba exaltação. E logo depois dessa era de ouro, quando começa também a aparecer a televisão mais forte, né, ela aparece em 50. Final da década de 50. Isso, final da década de 50, então começa a aparecer um outro tipo de música que ficou muito mais valorizada, que é a bossa nova e depois logo a canção de protesto e daí em diante ficou um período mais valorizado, né? Então eu peguei justamente esse período que está entre esses dois. Você começa a tua tese listando livros que falam sobre música, é isso? E essa listagem que descobriu que tem pouca coisa sobre esse período? Essa listagem foi também para informar quem fosse ler o que eu conhecia sobre aquilo. Então, como eu percebo o que se estudou sobre o período. Como é uma tese acadêmica, então precisava também, eu entendi que era necessário me situar em relação a outras pessoas que escreveram. Tá. Eu não queria dizer impunemente que esse período ele é pouco estudado. Então, o que se estudou? Como foi falado, né, o que foi falado? E então há vamos dizer assim, uma listagem sim de livros, né, e alguns deles da década de 70 em diante, livros acadêmicos, e que falam desse período, enfatizando algumas coisas. Mas uma coisa que eu vi que é forte, especialmente do lado dos livros memorialistas, é que é um período tratado com muito carinho. Né? É um período muito querido pelas rainhas do rádio, pela história do Calbi Peixoto. Pelos programas de auditório. Alguns programas, exatamente, que é o começo da intervenção do público e tal, mas não passava muito disso. Então, será que é só isso que tem nessas coisas? Você foi buscar, foi mergulhando nesse período. Exato. Você fala também sobre o veículo rádio, sobre as dificuldades do veículo. O que você descobriu? O rádio era feito muito em função das limitações que ele tinha, é isso? Sim. O rádio, ele é um meio, né, de comunicação específico. Então, quando eu fui falar da música, eu também achei importante dizer que eu estou falando de uma música que era veiculada pelo rádio. Então, qual é a diferença, por exemplo, em relação ao disco? É que no rádio, todos nós ouvimos aquilo que vamos ouvir ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter uma noção de comunidade, vamos dizer assim. Isso é muito evidente num jogo de futebol, por exemplo. Então, mais importante do que ver o jogo é ver o jogo quando ele acontece, né? O replay, o playback do vídeo já não é tão importante isso. E aquela música também, ela era tocada naquele momento e pouco importava se ela fosse tocada depois. O que era importante era escutar aqui a novela, a música, o programa humorístico naquela hora. E isso é diferente do disco, que a pessoa pode comprar, pode nem escutar na hora em que compra e depois escuta e pode escutar por 10 vezes, por exemplo, se ela quiser, pode chamar os amigos para escutar ou pode escutar sozinha. O rádio, ele tem uma maneira de funcionar muito diferente. Então as pessoas normalmente tinham ele na sala, no lugar que hoje é ocupado pela televisão, talvez o computador, mais a televisão, acredito, e ele
vai fazer uma veiculação de um conteúdo, da música, da novela e tudo mais, para aquele instante e depois acabou. E tinha uma diferença também com relação à qualidade sonora, né? Que você também destaca na sua... Sim. Normalmente, quando se fazia disco, quando você gravava um disco, se pensava muito em se reproduzir uma sala de concertos, esse tipo de coisa. Enquanto que no rádio, a gente ter uma acústica parecida com a da sala de concertos, não se entendeu que não funcionava bem. O ideal é todo mundo falando muito próximo do microfone. Quando você fala próximo do microfone, então você isola muito o som que vem do ambiente em si. Não tem reflexão, não tem reverb. E isso acaba modificando também a sonoridade do rádio. A voz fica mais próxima. Então a pessoa é ouvida de uma maneira como se estivesse na casa dela. Muito mais essa impressão se dá no rádio do que no disco. E o rádio tinha muita orquestra, né? A orquestra tocava em função dessa limitação acústica do rádio? Tocava. A Rádio Nacional, que era uma das era a mais poderosa no Brasil, ela tinha uma mesa de 4 canais. Cada canal era dividido para 2 microfones, então você tinha 8 microfones para fazer a mixagem. Vamos pensar do locutor do programa, quem fazia o comercial, que muitas vezes era uma segunda pessoa. Ao vivo? Ao vivo, né? Toda a orquestra, cantores que são, às vezes, pequenos corais ou então cantores solistas, tá certo? E às vezes tinha uma passagem de uma flauta, de um oboé, né? Ou de um regional, no mesmo programa, junto com a orquestra. Então, se a gente pensar como o tamanho físico dessas coisas é diferente, o volume sonoro é diferente, isso devia ser um desafio muito grande para quem fazia assim. Bom, aí você mergulhou nesse período do rádio, com essas suas limitações, e o que você encontrou? Bom, o que eu encontrei primeiro foi que a gente tem um acervo bastante limitado. Então, há uma série de gravações desse período, muitas estão no MIS, algumas estão na Rádio Nacional. No entanto, eu não fui até lá para consultá-las. Eu as comprei por uma empresa carioca chamada Collectors, e essa série de programas, né, foi decupada numa escola onde eu estudei, onde eu dou aula e com meus alunos. E a gente primeiro foi vendo o que tinha nos programas musicais, né, onde aparecia as orquestras, as rainhas do rádio, etc. E aos poucos eu descobri também que as músicas elas eram conectadas, interligadas com narrativas, com coisas que os radialistas falavam. E essas coisas foram me chamando a atenção. E eu acabei escolhendo 3 grandes eixos para discutir esse assunto, que são a questão da memória, que eles veem o próprio tempo como algo, vamos dizer assim, em crise musical, um tempo que a música não é inspirada, é muito voltada para uma coisa comercial. Isso em 46, pois é. Né, a partir de 46. Um segundo eixo foi uma questão da negritude, quando a gente tem um grupo social ascendendo a classe média, não só na música, né, no futebol, nos esportes e também na música. Então, há uma questão forte sobre isso, sobre esse grupo social ele ser, por exemplo, naturalmente talentoso, onde ele não precisava de estudar, porque afinal de contas ele tinha o dom. Isso foi um segundo eixo importante para mim. E um terceiro eixo foi a questão da ameaça à americanização. Então, como a música estrangeira estava corrompendo ou destruindo aquilo que a gente tinha de música brasileira. Tá, vamos tentar, então, ir por partes aí nesse teu trabalho, que é bastante profundo. Você falou da nostalgia, né? Memória de um tempo passado. Nós estamos falando em 45, que tempo passado era esse? Quer dizer, eles tinham saudade da década de 20, porque veja bem, teve uma guerra aí, o mundo tinha acabado de sair de uma guerra, uma coisa violenta e tal. Qual era essa saudade? O que você descobriu aí? Me parece, escutando, que eu tenho os radialistas ali, a maioria de meia idade, né, 40, 50 anos, então não são jovens, e eles estão com muita saudade, na verdade, da juventude que eles mesmos tiveram. Né? E os heróis deles estavam ali
há 30 anos atrás, alguma coisa assim. E também o país passava por um período muito rápido de modernização. Então, a própria rádio existir, uma rádio tão poderosa como foi a Rádio Nacional e também a Rádio Tupi, que foram os programas que eu mais escutei, é sinal de que as coisas estavam mudando muito rápido. E essa mudança rápida, ela é vista de uma maneira muito perturbadora para quem está assistindo aquilo e tem chance de contar. Então, esses radialistas, eles falavam como da Chiquinha Gonzaga, né, que morreu nos anos 30, por exemplo, como uma mulher muito inspirada, muito querida, que ela era tão bacana, né, como foi, como era o Ari Barroso, por exemplo, e alguns poucos que sim, eles ainda respeitavam naquele momento um pouco inspirado. Você acha, eles achavam que o momento não era tão inspirado? Sim, me parece muito com o período que a gente vive hoje, que a música é uma provocação que eu faço, né? A gente tem pontos de coincidência desse período com o nosso, não quero insinuar uma repetição da história, claro. Mas a proximidade de uma ditadura que foi a varguista, né, e nós da militar, a questão da falta de inspiração da música, essa ameaça de algo estrangeiro matar a nossa cultura, são coisas que são muito parecidas. É recorrente isso, você diria? Parece que sim, são coisas que a gente ainda não resolveu enquanto sociedade. É uma coisa que a gente ainda precisa Mas não revisar. era assim, né? Eles tinham a saudade do passado, criticavam a música presente, mas a música presente era boa. Como é que era? O que você achou na música daquele período? Só para dizer que você é músico, né? Eu sou músico de formação e uma das coisas que me provocou também nesses programas e com as leituras que eu fiz, que você tinha perguntado antes, é que é falado muito do período da Bossa Nova como algo onde há, por exemplo, uma harmonia sofisticada, acordes sofisticados, né? Como música a gente pode dizer que tem notas agregadas, nonas, sétimas maiores, esse tipo de coisa. E eu mesmo, como músico, eu pensava, como é que um acorde pode ser algo visto como sofisticado e uma orquestra com 60 pessoas, um arranjo feito um dia antes, muitas vezes tocado sem ensaio, por meia hora, né, um conjunto de músicas programa ao vivo, isso não ser sofisticado, né, com todas as limitações que eles tinham. Por que isso não é visto? Então, não parecia coerente, para mim, naquela cabeça de músico mesmo. Então, eu queria saber o que é isso. Era tão simplório assim? Pelo contrário, é uma coisa muito importante. Mas as próprias pessoas que estavam envolvidas, nos depoimentos que elas deram, Radamés Inátali e mais alguns outros que a gente escutou nesses programas, eles mesmos não davam tanto valor para aquilo. E por quê? Você descobriu por quê? Eu descobrir é difícil porque eles já morreram, não teria como falar com eles, mas me parece que a questão da efemeridade do rádio. Então você faz uma coisa que semana que vem não vale mais. Semana que vem já tem Você faz um arranjo e fica lá na prateleira. Exatamente. E às vezes é reaproveitado para um segundo ou terceiro programa, mas muitas vezes ele é reformado porque vem outro cantor, então eu preciso refazer aquilo porque vai mudar o tom do arranjo, e mudar o tom não é simplesmente transportar as notas para o grave ou para o agudo, porque aí o instrumento que vai tocar aquilo às vezes não tem aquela nota, então eu tenho que refazer o arranjo. Partes dele no mínimo. Então tudo isso era um fazer radiofônico, um fazer musical muito diferente, muito específico. E mesmo assim, muito efêmero. Então eles desvalorizavam por acabar logo, pela efemeridade. É uma das hipóteses que eu levanto, essa, que aquilo lá ia acabar assim que o programa terminasse. Entendi. Que mais que você apurou com relação a isso, com relação a esse saudosismo? O saudosismo, eles têm um programa chamado A Canção na Lembrança, por exemplo. Passado do carnaval, né? Do carnaval. O campo e a cidade, quer dizer, eles valorizavam o campo, né? Valorizavam a música, o homem do campo, exato. A vida no campo. A questão do campo é bem interessante, porque o que a gente tem é justamente esse país que era essencialmente rural, e em poucos anos vai se tornar essencialmente ou majoritariamente urbano. Então, toda aquela convivência que as pessoas tinham
por exemplo, do lidar com o boi, lidar com questões rurais, ela vai sendo deixada de lado, porque o boi agora não é mais tocado como um rebanho, ele vai de caminhão. E outras coisas que eles começam a mostrar, que aquelas vaquejadas, aquelas festas, as coisas que existiam, elas são algo que está ficando para o passado. Então, muitas vezes os programas são tentativas de se resgatar isso ainda uma última vez, ainda que seja pelo rádio. O que também é uma coisa para se discutir. Como eu posso restaurar uma festa folclórica num programa de rádio? Então, eles tentavam fazer isso, tentavam colocar essas festas ali. E aí você fala sobre o negro. Como é que apareceu o negro? Você foi buscar isso ou isso apareceu no meio da sua pesquisa? De um modo geral, as coisas que eu escolhi, elas quase me escolheram também. Foram assuntos que aparecem mais. E os assuntos que eu estava mais sensível para estudar também, que eu tinha uma atenção voltada para aquilo. Então, a questão da negritude, eu acho que eu dividi em duas partes, uma menor, que tem a ver com alguns jogadores de futebol. Então, pela primeira vez, o jogador de futebol passa a ter uma certa renda, passa a ser uma pessoa famosa, como equivalente a um artista musical, né, que não era assim antes. E isso aparece de que jeito? Se conta a biografia de alguns deles. Então, um jogador muito importante na época é o Leônidas da Silva. Então, se conta como ele entra num período de decadência e depois ele ressurge e volta a jogar aqui em São Paulo. Tá. E se conta essa história como algo muito importante e tal. E depois a gente tem a questão da negritude também voltada muito na música, aí já não mais no futebol, voltada para algo ligado ao jazz. Então, em função do que eu li, eu vi que a Rádio Nacional, as orquestras de rádio, elas foram mais, às vezes, condenadas por ter um tipo de música pior porque era próxima do jazz. E o jazz era muito visto como negro, né, como tendo uma origem negra. Então, e não era bem aceito isso? O ser negro, sim, era bem aceito, desde que confinado a um espaço específico. Então, o negro, de um modo geral, quando se narra a questão da negritude, se tenta colocá-la num espaço não histórico. Então, aquela pessoa, por ser negra, ela tem um talento nato, então ela não precisa estudar, e inclusive se ela estudar, ela pode perder aquele talento, pode perder o que eles chamam de espontaneidade. Então essa espontaneidade é algo inerente ao negro, segundo o que se fala, né? E isso é o que deve ser mantido. Então, ao mesmo tempo que se valoriza o negro, também se restringe o espaço de atuação e de expressão dele, artístico. Então, há estudos que mostram, inclusive, que o negro, se teve um espaço na rádio, né, foi no meio artístico, porque no meio técnico e no meio burocrático, por exemplo, ele não entrava. O negro não entrava num escritório de contabilidade, por exemplo. Não entrava para ser um técnico de som, né, mas ele entrava para ser um tocador de surdo ou cantor. Então, essas coisas que eu comecei a tentar entender no programa. A justificativa para isso era que o negro ele tem esse talento inerente. Então, é melhor não mexer muito e usar aquilo que ele já tem. Que era uma forma de discriminação, né? Sim, de manter certeza. A discriminação. Manter, sim. E que, não sei se isso mudou. Então, o jazz tinha essa ligação com a negritude e era condenado por conta disso. Sim, há uma história que se conta que o jazz veio de New Orleans e que dali se espalhou para os Estados Unidos, sempre usando a palavra negro, é o negro que leva isso tudo e tal. E nessa época, na década de 40 e 50, houve um movimento tentando resgatar esse jazz que se contava como original. Por quê? Porque o que existia, era visto mais ou menos como jazz, muitas vezes, era uma orquestra como a do Benny Goodman, do Glenn Miller, né? Então, essas orquestras, elas
vamos dizer, não eram mais vistas como algo autenticamente do jazz e nem autenticamente negras, né? Porque esses dois que eu falei, por exemplo, são artistas brancos, músicos brancos, vistos como brancos. Então, houve um movimento, por isso o Eric Hobsbawm mesmo mostra isso num livro da década de 70, né? Como se houve uma revalorização de uma música essencial do jazz. De raiz. De raiz, isso. Eu gosto muito dessa palavra. Tradição, raiz, é uma coisa que aparece muito nesse tipo de discurso. Eu vou resgatar o original. O porquê isso é importante ou porque... Mas e a relação disso com o samba? O samba também tido como uma música negra. Como e que acabou ficando predominante nessa época do rádio. Pois é. O processo não é muito diferente do que aconteceu com o samba à exaltação. Então, se antes o samba devia ser algo que foi feito pelo Donga, na casa da tia Ciata, e o Pixinguinha participava, etc. e tal, esse samba foi se modificando, e dois grandes sambistas que a gente lembra, o Ari Barroso, Noel Rosa, por exemplo, são brancos. O Ari Barroso é vivo nessa época e ele sobrevive, ele morre em 64, se não me engano. E ele faz um tipo de samba orquestral, que na época se chamava samba de casaca. Então é um samba, samba já branco. Com... Não se fala samba de branco, justamente eles põem esse samba que é digno de entrar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um samba com prestígio. E que isso, de uma certa maneira, fala que, né, há um tipo de samba que não tem prestígio suficiente para entrar. Por ser negro. Por ser negro, por não ter orquestra. Então, essa discussão, na verdade, ela ultrapassa esse período. Ela fica sendo usada posteriormente pelo meio acadêmico, inclusive, para dizer que a orquestra de rádio, por exemplo, que tocava samba, mas que tocava jazz, ela não é muito digna de entrar na nossa historiografia, porque não é um tipo de música essencialmente brasileira. Tá. Bom, e a história da ameaça estrangeira está aí, está tudo implícito aí dentro, né? Jazz, crítica ao jazz, porque era música estrangeira. E onde que você chega nesse caminho? A coisa do jazz é interessante também, da música estrangeira, porque justamente o jazz é visto como uma música estrangeira. Isso vai se transformando bastante, há uma crítica grande em relação a isso. E o que eu tento discutir é que aquilo que os criadores, né, de um certo tipo de som, como o Radamés Inátali, quando faz uma orquestra que ele chamava de orquestra brasileira, para tocar em alguns programas como 1 Milhão de Melodias, essa orquestra depois é vista como jazzística. Então o problema não é tanto o que o Radamés pensou ou deixou de pensar, é o que ficou disso tudo, como isso foi percebido por outros que vieram depois. Então, acho interessante entender também que nesse período, a Rádio Nacional é uma emissora muito potente, muito forte, tem uma audiência imensa. Se falava, pensando nos gráficos do Ibope, onde a Rádio Nacional ela tinha um gráfico muito alto. E aí as outras rádios tinham um gráfico muito baixo. Comparando isso com um desenho de montanhas, se pensava que ela era um Himalaia. E as outras tinham só... Era comparável à audiência de rádios internacionais? O Ibope já existia, já fazia, com relação às rádios nacionais. Mas há uma documentação especialmente voltada para a publicidade, para vender espaço na Rádio Nacional, que mostra que ela estava, em alguns momentos, entre a 5ª e 6ª emissora do mundo, né, em termos de audiência, de penetração também, né, que tinha transmissores de ondas curtas, que chegavam, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Rússia. E isso tudo os radialistas sabiam que isso acontecia. E aí eles produziam uma música justamente que fazia parte do que o Mário de Andrade vai dizer, do Concerto das Nações. Não exatamente o que ele pensava de uma música erudita, mas uma música brasileira tocada numa rádio nacional no Rio de Janeiro, mas que era escutada, assim, milhares de quilômetros dali. E uma música com um caráter internacional, é isso que você quer dizer, né? Também. A música era patrocinada por diversas empresas, algumas delas com interesses em outros países, como, por exemplo, a Panam, que é Pan American, que eles falavam. Então, uma empresa de aviação
que dominava nessa época todo o trânsito de aviões das Américas, tá certo? Então promovia programas difundindo outros países e a cultura de outros países de modo a tentar criar inclusive uma demanda, um fluxo por esse tipo de interesse em outros países. Então a gente tem a Rádio Nacional tocando música cubana, tocando tango, tocando bolero, corridos mexicanos e assim por diante, numa maneira de colocar essa rádio, assim, vamos dizer, palatável para diversos públicos. Um padrão internacional. Padrão internacional. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho aqui. Agora, isso é recuperável? As pessoas que quiserem ouvir esse rádio, tem como fazer isso? É possível? Você diz as gravações? As gravações. Isso foi tudo gravado? Parte foi gravado? Você isso é uma parte de um pequeníssimo acervo do que existiu. Aliás, isso é uma pequena parte de um grande acervo, onde a maior parte dele existe hoje na Biblioteca Nacional, na Rádio Nacional e no MIS do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, uma universidade comprou uma parte desse acervo por essa Collectors, né, a Universidade Anhembi Morumbi, e isso está disponível na biblioteca da universidade no formato de CD. Então isso não existe online, mas a biblioteca... E tem coisa interessante lá, você que vasculhou esse arquivo? Eu acho que tem muitas. Então, eu mesmo, uma das coisas que eu queria escutar logo que eu comecei a ouvir esse acervo eram os programas ao vivo do Pixinguinha. Então, onde o choro, a gente sempre discutia o quão o choro é improvisado, ele é tocado por partitura. Sim. E ali a gente tem essa demonstração. Então, vários desses programas, né, que eram chamados de o pessoal da velha guarda, pensar que o Pixinguinha estava fazendo 50 anos nessa época, ele é chamado de velha guarda. E aí ele tinha um programa, há uma série de cópias desses programas que sobreviveram, e estão disponíveis dessa maneira. Então quer dizer que se houver uma certa insistência, dá para buscar esses arquivos com Pixinguinha e outros artistas, né? Sim, e tem aquela empresa Collectors também, que é uma empresa carioca, tem um site deles. Agora isso não é muito divulgado, né? Esse período, não só esse período, mas o fato de termos essas gravações que são históricas, isso também não é... Isso, eu espero justamente fazer uma contribuição com relação a isso. Eu espero que esse tipo de trabalho, ele gere uma demanda por conhecer melhor esse período. Então, minha pretensão, talvez posso dizer, seja justamente pôr na roda esse tipo de assunto, esse tipo de objeto. A gente fala muito da música pelo disco, mas o disco ele é importante no Brasil da década de 60 em diante. Mas isso tudo está gravado? Essa rádio ao vivo, ela foi gravada? Está tudo guardadinho? Então, como é que funcionava? Por que a gente tem essas gravações? Na verdade, elas funcionavam assim. Os radialistas gravavam muitos dos programas para controle de qualidade. Então, a ideia era gravar em discos grandes de 15 polegadas, para depois escutar e ver o que tinha a ser melhorado, né? Tá. Voz, volume, instrumentação, o ritmo e assim por diante. Então aquilo não se pensava em ser usado para alguém no futuro, isso não. Mas aos poucos é claro que isso acumulou um material muito grande e se pensou o que pode se fazer com isso. No entanto, ao mesmo tempo que o acervo foi acumulando e a despesa foi aumentando, o tamanho físico do depósito precisou ser aumentado, a rádio começou a entrar em decadência. Então a gente tem justamente um acervo aumentando em número e depois a rádio diminuindo. Então a preocupação, justamente na década de 60 e 70, foi o que fazer com esse acervo. Na verdade, o que se entende é que a maior parte dele foi perdida, irrecuperavelmente, foi derretida. Esses discos, sim. Então teve tem testemunhos de gente que viu montes desses discos serem empilhados do lado de um transmissor da rádio que esquentava e aí derreteu. Sim. Então acabou. Mas ainda tem uma parte que você conseguiu recuperar. Exatamente.
o almirante, em primeiro lugar, que é um radialista, que é chamado a mais alta patente do rádio, ele guardou isso por muitos anos, especialmente os programas que ele fazia. Sim, então não só os programas, como o material que ele usava para fazer o programa. E aí ele, nos anos 60, ele vendeu isso para o que seria o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Sim. E depois o museu conseguiu algumas outras gravações, coleções desses discos e tal. Uma parte dessa coleção foi copiada, vamos dizer assim, né, pelo José Ricardo Manzo, que foi o dono primeiro da Collectors, e que então a gente tem essa possibilidade de comprar isso certo. Hoje, assim, acho que é na forma de MP3. Teófilo Augusto Pinto, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo Gente que Brilha Quando os Maestros se Encontram, sua tese de doutoramento. Até a próxima. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.